Ao longo da história cristã, muitos relatos foram preservados como advertência espiritual para os fiéis. Um deles foi narrado por Santo Afonso de Ligório e conta a história de Udo, um homem simples que recebeu graças extraordinárias por intercessão da Virgem Maria e acabou se tornando o bispo de Magdeburgo. Porém, aquilo que começou como um milagre de misericórdia terminou como um severo exemplo de justiça divina. Esse episódio marcante recorda um perigo que atravessa os séculos, a ingratidão diante das graças recebidas de Deus. O castigo de um bispo ingrato. Relato de Santo Afonso de Ligório. Conta-se, segundo Tritémio Campsius e outros autores, que na cidade de Magdeburgo, na Saxônia, vivia um homem chamado Udo. Desde jovem ele era considerado pouco inteligente e tinha tanta dificuldade nos estudos que acabou virando motivo de piada entre os colegas da escola. Certo dia, profundamente desanimado com sua situação, Udo foi rezar diante de uma imagem da Santíssima Virgem. Naquela noite, Maria lhe apareceu em sonho e disse: Udo, eu vou consolá-lo, dando a você capacidades que não apenas o livrarão da zombaria, mas farão com que seja admirado. Além disso, depois da morte do bispo desta cidade, prometo que você será escolhido para ocupar o lugar dele. E assim aconteceu. Udo começou a progredir rapidamente nos estudos. Destacou-se nas ciências e, com o tempo, acabou sendo eleito o bispo daquela cidade. Mas, infelizmente, Udo mostrou-se profundamente ingrato a Deus e a sua benfeitora por todas essas graças. Ele abandonou suas devoções, deixou de viver de modo exemplar e acabou se tornando um escândalo para o povo. Certa noite, enquanto estava em sua cama com uma companhia pecaminosa, ouviu uma voz que dizia: Udo, pare com esse pecado, você já pecou demais. No começo ele ficou irritado, pensando que alguém estivesse tentando repreendê-lo. Mas quando a mesma voz se repetiu na segunda e na terceira noite, ele começou a sentir medo, imaginando que talvez fosse realmente uma advertência vinda do céu. Mesmo assim, Udo não mudou de vida. Deus ainda lhe concedeu 3 meses para se arrepender, mas ele continuou no pecado. E então veio o castigo. Certa noite, na igreja de São Maurício, um cônego devoto chamado Frederico rezava pedindo a Deus que afastasse o escândalo causado por Udo. De repente, uma forte rajada de vento arrombou as portas da igreja. 2 jovens entraram com tochas acesas nas mãos e ficaram de cada lado do altar-mor. Logo depois, outros 2 apareceram, estenderam um tapete diante do altar e colocaram ali 2 tronos de ouro. Em seguida, surgiu outro jovem vestido como um soldado, com uma espada na mão. Parando no meio da igreja, ele proclamou em voz alta: Ó santos do céu, cujas relíquias estão guardadas nesta igreja, venham assistir ao grande julgamento que o juiz supremo está prestes a realizar. Após essas palavras, muitos santos apareceram, juntamente com os 12 apóstolos, que se colocaram como assistentes nesse julgamento. Por fim, Jesus Cristo entrou e sentou-se em um dos tronos. Depois apareceu a Virgem Maria, acompanhada de muitas santas virgens, e tomou lugar no outro trono ao lado de seu filho. O juiz então ordenou que trouxessem o réu. Era o infeliz Udo. São Maurício falou em nome do povo que havia sido escandalizado por ele e pediu justiça por sua vida vergonhosa. Todos os presentes levantaram a voz e disseram: Senhor, ele merece a morte. Então que morra, respondeu o juiz eterno. Mas antes que a sentença fosse executada, veja quão grande é a misericórdia de Maria, a bondosa mãe, para não presenciar aquele terrível ato de justiça, levantou-se e deixou a igreja. E então o mensageiro celestial que havia entrado com a espada aproximou-se de Udo e com um único golpe separou sua cabeça do corpo. No mesmo instante, a visão desapareceu e tudo voltou à escuridão. O cônego, tremendo de medo, foi buscar uma luz na lamparina que queimava na igreja. Quando voltou, viu o corpo de Udo no chão, com a cabeça cortada e o pavimento coberto de sangue. Ao amanhecer, uma multidão se reuniu na igreja. O cônego contou tudo o que havia presenciado naquela visão
e descreveu os detalhes daquele terrível acontecimento. Naquele mesmo dia, o desgraçado Udo, já condenado ao inferno, apareceu a um de seus capelães, que não sabia de nada do que havia ocorrido na igreja, e confirmou tudo o que tinha acontecido. Seu corpo então foi lançado em um pântano. Seu sangue permaneceu no chão da igreja como um memorial permanente, embora o local fosse sempre coberto por um tapete. A partir de então, tornou-se costume descobrir aquele lugar sempre que um novo bispo assumia a diocese, para que ao ver aquele castigo, ele se lembrasse de viver uma vida santa e jamais ser ingrato pelas graças de Deus e de sua Santíssima Mãe. A história de Udo não é apenas um relato antigo, mas um chamado à consciência. Deus concede graças, oportunidades e advertências para que cada alma encontre o caminho da conversão. Contudo, ignorar essas graças pode levar a consequências espirituais profundas. Ao mesmo tempo, o gesto de Maria, que se retira antes da sentença, revela a ternura de uma mãe que sempre intercede pelos pecadores. Que este relato nos leve a viver com gratidão, vigilância e fidelidade as graças que Deus, em sua misericórdia, concede todos os dias. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!